Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Agora pense por um instante, quantas decisões da sua vida foram realmente suas? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes mudou sua opinião, escondeu sua personalidade ou aceitou situações desconfortáveis apenas para evitar a desaprovação de alguém? O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como enxerga seus relacionamentos, sua autoestima e até mesmo sua identidade. Porque existe uma verdade psicológica pouco discutida. Quanto mais você vive em busca da aprovação dos outros, mais distante você se torna de quem realmente é. E quando essa busca finalmente termina, mudanças profundas começam a acontecer dentro da mente e ao seu redor. Neste vídeo, você entenderá por que o cérebro humano desenvolve a necessidade de aprovação, quais são os sinais de que esse padrão está controlando sua vida sem que você perceba, o que acontece psicologicamente quando você rompe esse ciclo e por que as pessoas passam a reagir de forma diferente quando você deixa de depender da validação delas. Seja muito bem-vindo! Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. E o que você está prestes a descobrir sobre aprovação, comportamento humano e liberdade emocional pode explicar muitas das dificuldades, frustrações e conflitos que você viveu até hoje sem conseguir entender a verdadeira causa. Então permaneça até o final, porque o último insight costuma ser exatamente o que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver presas à opinião dos outros sem nem perceber? Talvez isso aconteça com você em pequenas situações do dia a dia. Antes de enviar uma mensagem, você revisa várias vezes para não ser mal interpretado. Antes de tomar uma decisão, pensa mais no que os outros vão achar do que no que realmente deseja. E quando recebe uma crítica, por menor que seja, passa horas ou até dias revivendo aquela situação na cabeça. O problema é que isso parece normal porque acontece de forma silenciosa. Ninguém acorda pensando, hoje vou viver buscando aprovação. Mas, aos poucos, esse comportamento começa a controlar a vida. A pessoa muda a forma de falar, de agir, de se vestir e até de pensar para evitar rejeição. E quanto mais tenta agradar, mais ansiosa fica. Porque a aprovação dos outros nunca é algo definitivo. Hoje alguém elogia você. Amanhã, a mesma pessoa pode desaprovar algo que você fez. E então começa uma corrida sem linha de chegada. O mais curioso é que muitas pessoas acreditam que estão apenas sendo educadas, compreensivas ou gentis, quando na verdade estão sacrificando partes importantes da própria identidade. Aos poucos, deixam de expressar opiniões, escondem vontades e ignoram sentimentos para manter uma imagem aceita pelos outros. E é exatamente aí que surge uma sensação difícil de explicar. A de estar cercado por pessoas, mas ainda assim sentir um vazio estranho por dentro. Como se algo estivesse faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. E entender por que isso acontece revela um mecanismo psicológico que influencia muito mais áreas da vida do que a maioria imagina. Sabe aquela tarefa que você continua adiando, mesmo sabendo que precisa fazer? Muitas vezes, o problema não é falta de vontade, mas o ciclo de procrastinação que faz você esperar o momento perfeito para começar. Se você sente que está sempre deixando seus planos para depois, eu deixei na descrição uma opção simples para ajudar justamente nesse processo. É um material de valor mínimo, pensado para quem quer começar a organizar melhor a própria rotina e transformar intenção em ação. Se fizer sentido para você, acesse pelo link na descrição. Além de poder ajudar você a dar o primeiro passo, sua contribuição também ajuda a manter este canal produzindo conteúdos como este. É uma forma simples de apoiar o trabalho e, ao mesmo tempo, investir em uma mudança que pode começar com uma decisão pequena, parar de adiar aquilo que você sabe que precisa fazer. O mais estranho é que, muitas vezes, você não está realmente escolhendo buscar aprovação. Seu cérebro aprende a fazer isso antes mesmo de você perceber. Pense em uma situação simples.
Você publica alguma coisa, envia uma mensagem ou dá uma opinião e poucos minutos depois, começa a observar quem curtiu, quem respondeu e quem visualizou. Se alguém reage de forma diferente do esperado, sua mente imediatamente procura uma explicação. Será que falei demais? Será que essa pessoa ficou chateada? Será que fiz alguma coisa errada? Parece apenas preocupação, mas existe um padrão acontecendo por trás disso. Quando você recebe aprovação, sente uma espécie de alívio. Quando percebe rejeição ou indiferença, surge desconforto. E, para escapar desse desconforto, você começa a ajustar seu comportamento. O problema é que esse alívio pode ensinar seu cérebro a repetir o mesmo processo. Você se adapta, agrada, evita conflitos e recebe novamente aquela sensação de segurança. Sem perceber, começa a confundir aceitação com pertencimento e discordância com rejeição. E isso aparece no trabalho, na família, nas amizades e principalmente nos relacionamentos. É aquela pessoa que nunca diz o que realmente pensa para não criar clima, que aceita um convite mesmo estando cansada, que muda de opinião quando percebe que todos discordam dela. E existe uma consequência ainda mais silenciosa. Quanto mais você tenta controlar a maneira como os outros enxergam você, menos espaço sobra para descobrir o que você realmente quer. A busca por aprovação deixa de ser apenas uma atitude social e passa a funcionar como um piloto automático. Só que existe um detalhe importante. Quando você começa a interromper esse padrão, algumas reações ao seu redor podem mudar, e nem todas serão confortáveis no começo. É justamente nessa mudança que muita gente percebe quem realmente respeitava a pessoa e quem apenas estava acostumado com a versão dela que sempre dizia sim. Quando você começa a depender menos da aprovação dos outros, uma das primeiras coisas que muda não é o mundo ao seu redor, mas a forma como você se comporta dentro dele. Você passa a responder com mais sinceridade, deixa de justificar cada escolha e começa a perceber que nem toda discordância precisa ser resolvida. Só que isso pode causar estranhamento. Imagine alguém que sempre aceitava qualquer pedido no trabalho. De repente, começa a dizer: "Hoje não consigo assumir isso." Para essa pessoa, pode parecer apenas um limite normal. Para quem estava acostumado com sua disponibilidade, pode parecer uma mudança radical. E é aí que muitos recuam. Sentem culpa, ficam com medo de parecer egoístas e voltam imediatamente ao comportamento antigo. O problema é que cada vez que você abandona aquilo que realmente pensa apenas para evitar uma reação negativa, reforça dentro de si a ideia de que ser aceito é mais importante do que ser autêntico. Com o tempo, isso pode afetar até a confiança que você sente nas próprias decisões. Afinal, se toda escolha precisa ser validada por alguém, como saber se você realmente confia em si mesmo? Nos relacionamentos, esse padrão também pode criar uma dinâmica perigosa. Você evita conversas difíceis, engole incômodos, concorda para manter a paz e acredita que está protegendo a relação. Só que aquilo que não é dito não desaparece. Vai acumulando ressentimento, distância e frustração. E existe uma ironia nisso tudo. Quanto mais você tenta ser agradável o tempo inteiro, maior pode ficar a sensação de que as pessoas não conhecem quem você realmente é. Porque elas conhecem uma versão cuidadosamente ajustada para não incomodar. A mudança começa quando você percebe que confiança não nasce de agradar todo mundo. Nasce da experiência de tomar decisões próprias, lidar com pequenas desaprovações e descobrir que você continua inteiro mesmo quando alguém não concorda com você. E essa percepção muda também a maneira como você entra em uma conversa, estabelece limites e ocupa espaço sem precisar pedir permissão o tempo inteiro. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa necessidade de aprovação, e ela nem sempre começa nas situações que você vive hoje. Em muitos casos, a pessoa aprende muito cedo que ser aceita traz segurança. Talvez tenha crescido em um ambiente onde precisava evitar conflitos, agradar alguém para receber atenção ou demonstrar bom comportamento para se sentir valorizada. Isso não significa necessariamente que houve uma grande experiência traumática. Às vezes, foram pequenas situações repetidas durante anos. Uma opinião constantemente ignorada, uma crítica frequente, comparações com outras pessoas ou a sensação de que errar fazia você perder espaço. O cérebro registra essas experiências e, com o tempo, pode transformar determinadas situações sociais em sinais de alerta. Então, anos depois, uma simples mensagem sem resposta pode despertar uma preocupação desproporcional. Uma crítica no trabalho pode parecer muito maior do que realmente é. Uma pessoa mais distante pode fazer você imediatamente pensar que fez alguma coisa errada.
É como se uma experiência antiga estivesse emprestando emoção para uma situação atual. E o mais curioso é que você pode racionalmente saber que não existe nenhum perigo real, mas ainda assim sentir aquele desconforto. É por isso que algumas reações parecem automáticas. Antes de pensar eu quero fazer isso, surge será que vão gostar? Antes de perguntar e isso é justo comigo, aparece será que vão ficar chateados? Esse padrão pode se repetir em amizades, relacionamentos, família e trabalho, porque o cérebro tende a reconhecer situações semelhantes e utilizar respostas que já conhece. Só que existe uma diferença importante entre o passado e o presente. Hoje você pode perceber o padrão enquanto ele acontece. E quando começa a identificar essa repetição, algumas escolhas que pareciam parte da sua personalidade passam a ser vistas de outra maneira. Talvez você não seja simplesmente uma pessoa que evita conflitos. Talvez tenha aprendido a acreditar que conflito significa perder conexão. Talvez não seja indeciso. Talvez tenha passado tanto tempo procurando uma resposta que agradasse aos outros que deixou de escutar a própria. E quando essa distinção começa a ficar clara, a pergunta deixa de ser como faço para todo mundo gostar de mim e começa a se transformar em algo muito mais difícil e muito mais libertador. Talvez a mudança mais importante não aconteça quando você finalmente deixa de se importar com a opinião dos outros, mas quando percebe que não precisa mais obedecer automaticamente a ela. Porque buscar aprovação não desaparece de um dia para o outro, e nem deveria ser tratado como um defeito que precisa ser eliminado. Ser aceito, querido e reconhecido faz parte da experiência humana. O problema começa quando essa necessidade passa a decidir por você. A diferença está em conseguir perceber o momento em que isso acontece. Quando alguém critica uma escolha sua, por exemplo, você pode sentir vontade imediata de se explicar. Antes, talvez respondesse no impulso. Agora, consegue perceber. Eu estou tentando esclarecer alguma coisa ou estou tentando fazer essa pessoa voltar a gostar de mim? Parece uma pergunta simples, mas ela muda completamente a interpretação da situação. O mesmo acontece quando você recebe uma mensagem fria, quando alguém não concorda com você ou quando uma pessoa demonstra desinteresse. Em vez de transformar automaticamente aquilo em uma prova de que existe algo errado com você, começa a considerar outras possibilidades. Talvez a pessoa esteja ocupada. Talvez simplesmente pense diferente. Talvez aquela relação tenha mudado. E talvez, em alguns casos, a crítica realmente tenha algo importante para ensinar. A maturidade emocional não está em acreditar que você está sempre certo, mas em conseguir ouvir sem transformar cada opinião externa em uma sentença sobre o seu próprio valor. Aos poucos, você começa a experimentar pequenas mudanças, dizer não sem criar uma longa justificativa, discordar sem transformar a conversa em uma disputa, escolher algo sem consultar 5 pessoas antes e aceitar que alguém pode não gostar da sua decisão. Isso não elimina o desconforto. Você ainda pode sentir insegurança, culpa ou vontade de voltar ao comportamento antigo. A diferença é que agora você reconhece o que está acontecendo enquanto acontece. E essa consciência cria um pequeno espaço entre o estímulo e a reação. É nesse espaço que uma escolha diferente se torna possível. Você deixa de viver tentando controlar a percepção dos outros e começa a observar algo muito mais importante, como a necessidade de aprovação estava silenciosamente controlando a sua própria percepção sobre quem você é. Talvez, no fim, parar de buscar aprovação não signifique se tornar indiferente ao que os outros pensam, nem viver como se nenhuma opinião importasse. Talvez signifique apenas perceber a diferença entre ouvir alguém e entregar a essa pessoa o poder de definir quem você é. Durante muito tempo, podemos acreditar que estamos apenas tentando manter boas relações, evitar conflitos ou ser compreensivos, quando, silenciosamente, estamos ajustando nossa personalidade para caber nas expectativas ao nosso redor. E quando esse padrão começa a ser percebido, algumas situações antigas passam a fazer sentido de uma maneira diferente. A mensagem que você apagou antes de enviar, o convite que aceitou mesmo sem querer, a opinião que escondeu para não provocar uma discussão. O relacionamento em que você passou tanto tempo tentando ser suficiente que esqueceu de perguntar se também estava sendo você. Nada disso precisa ser transformado em culpa. São apenas sinais de uma mente tentando encontrar segurança da maneira que aprendeu. E talvez seja justamente por isso que a verdadeira mudança não aconteça quando você deixa de querer ser aceito, mas quando a sua identidade deixa de depender disso. Por que existe uma diferença silenciosa entre pensar, será que gostam de mim? E pensar, eu consigo continuar sendo eu mesmo quando alguém não gosta? A primeira pergunta coloca sua paz nas mãos de outra pessoa.
A segunda revela algo sobre a relação que você construiu consigo. E talvez seja por isso que algumas pessoas parecem ganhar uma presença diferente quando deixam de viver para agradar. Elas não necessariamente falam mais alto, não precisam provar que são melhores e nem passam a rejeitar todo mundo. Apenas deixam de desaparecer dentro das próprias escolhas. E, quando isso acontece, talvez a coisa mais surpreendente não seja a maneira como os outros começam a enxergá-las, mas a maneira como elas finalmente começam a enxergar a si mesmas. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal. E agora eu quero saber de você. Qual foi a situação em que você percebeu que estava buscando aprovação demais? Escreva nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma situação. Se este vídeo fez você enxergar algum comportamento seu de uma forma diferente, assista também ao vídeo que está aparecendo no card agora. Depois, continue pela nossa playlist para aprofundar ainda mais sua compreensão sobre a mente humana e os padrões que influenciam suas escolhas. E se você realmente ficou até o final, escreva "Eu escolho ser eu" nos comentários. Assim eu vou saber quem acompanhou o vídeo até o último segundo. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.